A oitava e última temporada de Outlander vai colocar os Frasier diante de escolhas que não cabem mais no vamos dar um jeito. E para entender por que isso vai doer tanto, tem uma temporada que você precisa lembrar com outra chave, a quarta. Porque é aqui que nasce o lugar que vai virar o centro de gravidade da família, Fraser's Ridge. Um lugar que não deixa ninguém neutro. Prende Jaime a um acordo com a coroa, coloca a gente para depender dele, faz cada decisão ter preço. Quando a oitava temporada cobrar lealdade, guerra e família, é esse chão que vai obrigar os Frasier a escolher lados. Dessa quarta temporada, também surgem viradas que impactam o final, como Brianna e Roger se estabelecendo no século XVIII, Ian se estabelecendo com uma nova família e cultura, novos vilões, novos traumas e muitos dilemas éticos, enquanto a história acontece no pano de fundo. Então, nesse vídeo, a gente vai revisitar a quarta temporada como ela merece, como um momento em que Outlander transforma terra, família e lealdade em decisões de vida real. Vai por mim. Quando a última temporada começar, vai ficar claro que muita coisa começou aqui, em Fraser's Ridge. A quarta temporada abre com Claire e Jaime vindo do litoral da Geórgia, onde eles foram parar depois do naufrágio, e seguindo pelas colônias britânicas rumo à Carolina do Norte, com o jovem Ian Murray, sobrinho de Jaime e agora parte do núcleo deles nessa travessia. Na cabeça dos dois, o plano ainda é voltar para a Escócia. Por isso, eles tentam vender uma das pedras preciosas que conseguiram salvar do naufrágio, porque é esse dinheiro que pode comprar a passagem de navio e a chance de recomeçar do outro lado do oceano. Só que a quarta temporada marca, bem cedo, uma virada de plano decisiva, quando William Tryon, governador da Carolina do Norte e representante direto da coroa britânica na região, oferece terras a Jaime com uma condição clara: atrair e administrar colonos e jurar lealdade ao rei. Aqui, Outlander nos mostra um personagem histórico real. William Tryon ficou marcado pela repressão ao movimento dos reguladores, especialmente depois da Batalha de Alamance, em 1771. Saber disso já melhora o nosso entendimento da situação de Jaime. Embora receber terras seja ótimo, não é uma decisão fácil de tomar simplesmente porque essa proposta muda o eixo da vida deles ali. É possível sentir a tensão de Jaime diante da proposta de Tryon. Se aceitar, a família Fraser entrará num jogo de poder, com obrigações e cobranças que podem custar alto. Historicamente, concessões de terra na Carolina do Norte eram uma forma prática de povoar e controlar o território. O governo distribuía grandes áreas para alguém que assumisse a responsabilidade de trazer gente, estabelecer assentamentos e manter vínculo político com a administração colonial. E essas terras costumavam envolver pagamentos anuais e deveres ligados ao domínio formal da coroa. Depois de conversarem sobre o que o futuro reserva para a América e as consequências disso, Jaime e Claire tomam a decisão que define a temporada. Eles ficam nas colônias e seguem para River Run, a propriedade de Jocasta Cameron, tia de Jaime, uma mulher rica e influente que comanda uma grande plantação. Essa é a virada: sair do vamos voltar para vamos fincar raiz, mesmo sem controle total do que isso vai exigir deles. River Run, aliás, é um lugar ficcional na história, uma plantação criada para representar a lógica econômica e social das colônias britânicas nessa região, com grandes propriedades rurais sustentadas por trabalho escravizado. River Run escancara o sistema. Eu já ouvi mencionar em tais concessões. Em River Run, a quarta temporada encosta numa ferida que ela não deixa o espectador ignorar. Jocasta, que é cega e depende do seu braço direito para conduzir a casa, aparece como parte de uma elite colonial que lucra e se mantém por meio da escravidão. E Ulisses, homem escravizado, que administra os assuntos práticos da propriedade e circula entre esses dois mundos, é quem primeiro deixa claro para Claire o tamanho do risco real que existe ali. O episódio vira quando Rufus, um homem escravizado, é brutalmente punido por ter ferido um homem branco. A punição prevista é a morte, e Jaime intervém armado para exigir que ele seja levado para atendimento. Claire tenta salvá-lo, colocando a medicina no meio de uma lei feita para esmagar qualquer desvio. O que parece um gesto de humanidade vira um gatilho. Autoridades reforçam que Rufus precisa ser entregue até a meia-noite, e uma multidão se forma exigindo que a execução aconteça.
Claire é forçada a escolher entre salvar e proteger do pior. E a decisão dela, por mais íntima e silenciosa que seja, termina em exposição pública, em ameaça coletiva e num recado brutal. Nas colônias, o que é certo não te protege do que é legal. E, às vezes, nem o que é legal te protege da multidão. Esse é um tipo de aprendizado que vai ecoar quando a história escalar para a guerra aberta, com lealdades partidas e famílias presas em lados diferentes. Agora falando de século XX, a temporada volta a mostrar Brianna e Roger Wakefield em 1970. Eles participam de um festival escocês nos Estados Unidos, no estilo dos Highland Games, os Jogos das Terras Altas. Encontros tradicionais ligados à cultura das Highlands, com gaitas de fole, danças, provas atléticas e a reunião de clãs em tendas. Mas a parada ali não é só passeio. Roger foi para se apresentar no festival. Ele sobe ao palco e canta uma canção chamada The False Bride, uma balada que fala de amor não correspondido, com um desfecho bem sombrio. Brianna assistindo da plateia, e essa escolha de música já coloca no ar, de um jeito discreto, o atrito entre compromisso e liberdade, que vai explodir logo depois entre os dois. O clima entre os dois parecia estar indo bem, até que Roger faz um pedido de casamento e Brianna diz que não está pronta. A discussão cresce, a tensão se arrasta até a cerimônia do chamado dos clãs, e Brianna some da arquibancada, deixando Roger sem resposta e sem chão. Nessa parte, a série coloca a próxima geração na mesma teia. Escolhas afetivas, decisões impulsivas e, principalmente, o peso de uma história familiar que já provou que amar alguém pode custar décadas. E quando a temporada faz Brianna desaparecer ali, ela está preparando o terreno para o que vem logo depois. A vida dela não vai ficar protegida pela distância do século XX. De volta ao século de Jaime e Claire, começa a nascer o assentamento que eles vão erguer nas terras concedidas por Tryon. Um grupo de colonos chegando, barracas virando cabanas, e a sensação de que agora existe um lugar para defender. Fraser's Ridge, o nome que Jaime dá para esse pedaço de Carolina do Norte que ele tenta transformar em lar, já carrega a atenção da escolha que eles fizeram. Para o casal, é a chance de ficar. Para a coroa, é uma forma de consolidar domínio na fronteira, com gente ocupando a terra e respondendo ao governador. A série faz questão de mostrar o choque mais direto dessa decisão. Um grupo Cherokee aparece e contesta a ocupação. Os Cherokee são um povo indígena com presença histórica forte no sudeste da América do Norte, e naquele ponto, eles estão reagindo ao que a concessão de Tryon realmente coloca em movimento. Colonos chegando, abrindo roça, levantando casa, cercando espaço e mudando rotas de circulação e áreas de caça. É assim que o conflito entre colonizadores e povos nativos nasce na fronteira dentro da própria série. O governo colonial trata a terra como um título emitido pela coroa. Para quem já vive ali, o papel não cria consentimento. Ao mesmo tempo, a sobrevivência na fronteira vira trama prática. John Quincy Myers, um caçador experiente que vira guia do grupo na mata, é ferido num ataque atribuído a um urso. Jaime vai atrás do agressor, enfrenta o que parece um animal e descobre a verdade. Era uma pessoa usando pele e partes de urso como disfarce. Esse detalhe é importante porque a quarta temporada insiste numa ideia. O perigo não vem só de fora, mas principalmente de códigos de violência que já existem naquele território antes dos Frasers. Quando a vida em Fraser's Ridge começa a se organizar, Jaime muda o foco para o que a concessão exige dele: trazer pessoas. Ele e jovem Ian vão a uma cidade próxima para atrair colonos e oferecem 100 acres, sem cobrança de aluguel, até a terra render colheita. Uma promessa concreta para gente que está tentando sobreviver. Só que a recusa dos homens expõe o outro lado do mecanismo. Muitos já perderam terra por impostos e por cobrança ligada ao governo de Tryon. Então eles ouvem terra com condição e logo pensam em dívida e perseguição. Também para o Jaime, isso tem um eco bem conhecido. Nas Highlands, terra sempre veio junto de hierarquia e contrapartida, com gente dependendo de quem administra e alguém acima cobrando lealdade e pagamento. Aqui ele tenta construir comunidade com a própria mão, mas faz isso dentro de um sistema colonial em que terra nunca é neutra. Ao mesmo tempo, Claire é chamada para atender Petronella Mueller,
uma colona alemã em trabalho de parto. O nascimento parece correr bem. Petronella dá à luz uma menina, e a família batiza a bebê de Clara, em homenagem a Claire, como um sinal de gratidão e confiança. Só que pouco depois, o pastor Gottfried chega com a notícia que muda o clima da comunidade. Petronella e a recém-nascida morreram de sarampo. A dor vira acusação quando Gerhard Müller, marido de Petronella, passa a responsabilizar Claire e começa a falar em maldição, apontando para os Cherokee como se a tragédia tivesse uma causa sobrenatural. O sarampo já era comum entre colonos europeus, mas podia virar pânico em comunidades pequenas. E entre povos indígenas com pouca exposição anterior, o impacto podia ser ainda mais devastador. É por isso que a morte vira medo tão rápido. É aí que entra Ada Werry, uma curandeira Cherokee que se aproxima de Claire de um jeito bem concreto. As duas passam um tempo juntas perto do riacho. Ada Werry deixa esse presságio bem nítido quando fala de Claire como alguém cujo dom ainda vai crescer com o tempo, e a tradução chega como aviso e promessa ao mesmo tempo. A frase que sela essa semente é direta. Quando seus cabelos estiverem brancos como a neve, você terá uma sabedoria que transcende o tempo. Do jeito que Outlander trabalha memória e consequência, isso vira exatamente o tipo de detalhe que a 8ª e última temporada tende a cobrar quando o destino final dela entrar em foco. Depois da morte de Petronella e da recém-nascida, a dor do Gerhard vira acusação. Ele insiste numa maldição e aponta para os Cherokee como se a tragédia precisasse ter um autor humano e não uma doença. É nesse estado que ele cruza a linha, ataca Ada Werry e arranca o escalpo dela, e leva esse escalpo até Claire como um recado, uma tentativa de dizer "eu resolvi o problema" e ao mesmo tempo de intimidar. A violência contra Ada Werry provoca retaliação por parte dos Cherokee e a cabana dos Müller é posta em chamas. A temporada planta aqui um aviso que não se apaga fácil, e o final de Outlander tende a lembrar disso. Quando medo e raiva tomam o lugar de negociação, quem paga primeiro é quem só estava tentando viver em paz. Sim. Honey, Edoha. A partir do episódio 6, dá para ver a temporada final começar a ganhar contornos mais nítidos. Em Fraser's Ridge, as escolhas ficam diretas. Ou você protege os seus, ou você compra briga. Isso já aparece dentro de casa, antes de aparecer em qualquer guerra. O segredo de William pesa quando Lord John Grey aparece em cena, e ele não chega sozinho. Vem com um menino que está crescendo rápido demais para certas verdades ficarem escondidas por muito tempo. A visita parece cordial por fora, mas testa os nervos de Jaime, porque qualquer gesto errado pode denunciar que ele é o verdadeiro pai de William. E com Fraser's Ridge já em movimento, Jaime e Claire ficam presos a um acordo que tem consequências práticas. A terra vem do governador, e junto com ela vem a exigência de atrair colonos, manter a região povoada e sustentar lealdade à coroa, com impostos anuais que eram cobrados para manter a posse. Ou seja, o mesmo sistema que dá a ele a terra é o sistema que aperta o colono com cobranças de taxas. Então, a partir daqui, cada conversa sobre impostos deixa de ser tema distante e virá ameaça direta ao futuro da família. Com essa pressão nas costas, fica fácil entender por que o nome Reguladores entra como dinamite na história da independência americana e na vida do Jaime. O movimento dos Reguladores ficou conhecido pela organização de gente do interior contra abusos, a corrupção e os impostos pagos à coroa inglesa. Outlander estressa essa tensão a partir de Murtagh, que aparece do lado dos Reguladores, e de Tryon, que começa a cobrar lealdade de forma cada vez mais concreta. Não basta o Jaime administrar o assentamento, ele precisa ajudar a manter a ordem do governo que concedeu a terra. O conflito coloca Jaime entre o governador que controla a concessão e o padrinho que decide resistir. Murtagh Fitzgibbons Fraser, que é padrinho do Jaime e um dos vínculos afetivos mais antigos da história, entra nesse conflito com um tipo de raiva que tem memória longa. Para muita gente das Highlands, a relação com a coroa britânica já vinha marcada por medidas duras de controle depois do levante jacobita. Quando ele olha para a Carolina do Norte e vê autoridades ligadas ao governo colonial, junto de aliados locais, gente do tribunal, do cartório e da cobrança, ele entende por que tantos colonos se revoltaram. Na visão deles,
taxas e custas viraram arma para enriquecer e controlar o interior. E ele reconhece o mecanismo porque já viu, na Escócia, o que acontece quando lealdade vira exigência e a recusa vira punição. Num território cheio de imigrantes escoceses, essa faísca encontra combustível rápido. A promessa de terra quase sempre vem acompanhada de uma estrutura que cobra a obediência. A quarta temporada planta aqui um eixo que o desfecho de Outlander tende a exigir de volta. Lealdade vira decisão com custo, dentro da própria família. Para somar, nesse mesmo episódio, Murtagh percebe em William um traço que Lord John Grey, nobre inglês e oficial do exército britânico, evita nomear em voz alta, e Jaime confirma o segredo: William é filho dele. O drama da identidade do William começa exatamente aí, porque ele está sendo criado como um jovem da aristocracia. Educação, etiqueta, sobrenome, herança, futuro militar, tudo girando em torno de linhagem e legitimidade, que são a moeda real desse mundo. E enquanto o menino é visto como parte da casa do Lord John e protegido por essa rede de influência, o segredo fica mais perigoso. Qualquer rachadura nessa história atinge o lugar que William ocupa no mundo e o tipo de lealdade que esperam dele. E isso acontece no pior momento possível. William Tryon, governador da Carolina do Norte e representante direto da coroa na região, quer sufocar a agitação no interior e mira quem lidera o movimento. E Murtagh está no centro dessa perseguição. A partir daqui, lealdade vira risco imediato, dentro da casa e fora dela. E a oitava e última temporada de Outlander tende a cobrar esse nó de identidade e pertencimento. A visita de Lord John Grey traz um problema imediato para dentro da casa. Ele adoece e Claire suspeita de sarampo. Como Claire foi inoculada, ela fica para cuidar dele e impõe isolamento para o restante da casa. Então Jaime leva William para longe, e por alguns dias os dois entram numa convivência delicada, porque o menino reconhece Jaime como o Mac, que ele conheceu antes, em Hellwater, a propriedade onde William foi criado, e isso coloca o segredo do Jaime sob pressão. Mas logo esse passeio muda o tom. Jaime mostra marcas nas árvores que indicam a linha de tratado, o limite entre a área que o governo colonial chama de Terra do Rei e território indígena. William cruza essa linha e pega um peixe de armadilhas dos Cherokee. Para eles, isso não é um detalhe, é mexer no sustento de alguém. Quando os Cherokee exigem sangue por sangue, Jaime tenta assumir a culpa e até diz que William é seu filho, mas William nega e toma a responsabilidade para si. A reparação vem ali mesmo. Eles fazem um corte na mão do menino e deixam os dois irem embora. Gisti! Danawa! Depois de passar um bom tempo em Fraser's Ridge, a temporada corta para 1971 para lembrar onde a Brianna ficou. Ela e Roger se afastaram depois da briga no festival escocês nos Estados Unidos, quando ele pressiona por casamento e ela recusa. Agora, Roger está em Inverness, nas Highlands, tentando reconstruir os passos de Brianna, e descobre que ela comprou uma passagem só de ida para Craig, na Dan, o círculo de pedras que funciona como porta de viagem no tempo. Na hospedagem, ele recebe a carta que ela deixou para ele. Brianna diz que encontrou um aviso concreto sobre Claire e Jaime, pede que Roger não a siga, e deixa claro que tomou uma decisão por conta própria. A temporada então mostra Brianna já vestida com roupas de época, tocando as pedras e desaparecendo. E quando ela surge, já está em 1769. Depois de tocar as pedras, Brianna cai em 1769 nas Highlands da Escócia. Tenta se orientar com um mapa e segue viagem mesmo ferida, até desmaiar perto de uma casa. Ela acorda sob o teto de Larry Mackenzie, e a convivência vira ameaça quando Brianna revela que sua mãe é Claire Fraser. A filha de Larry a ajuda a fugir e a leva até Lalibró, a propriedade da família Fraser na Escócia, onde Ian Murray, cunhado de Jaime, reconhece nela traços da Claire e decide ajudá-la. Dá dinheiro para a passagem, entrega um baú com roupas antigas de Claire e orienta Brianna a procurar Jocasta Cameron em River Run quando chegar à Carolina do Norte. A partir daí, Brianna segue para o porto em busca de um navio, porque o objetivo dela continua o mesmo: atravessar o Atlântico e alcançar os pais nas colônias. No cais, ela conhece Lizzie Wemyss, uma jovem escocesa,
e o pai dela, Joseph Wemyss. O pai de Lizzie implora a Brianna que leve a filha como serva. Esse detalhe tem um peso muito específico no século XVIII, porque a servidão por contrato funcionava como uma moeda de passagem. A pessoa se comprometia por anos de trabalho em troca da travessia, comida e abrigo, e o contrato podia ser transferido para outro dono do serviço. Para Brianna, aceitar Lizzie não é só gentileza, é dar a ela a única forma de proteção social imediata que aquele mundo reconhece. Enquanto isso, Roger decide seguir Brianna pelas pedras. Logo, ele já está também em 1769, em busca de um navio para chegar às colônias. É aí que ele conhece Stephen Bonnet, um contrabandista que se move por portos com facilidade. Roger acaba num navio chamado Gloriana, em que cada negociação tem cara de trabalho, mas funciona como coerção. No navio Gloriana, o comandante Stephen Bonnet joga ao mar uma menina com suspeita de varíola e a mãe, em desespero, se lança junto. Em seguida, Bonnet ordena uma inspeção a bordo. Roger vê outra passageira viajando com um bebê entrar em desespero porque a criança está com sintomas de dentição e pode ser confundida com varíola. O nome dessa passageira é Morag Mackenzie, e esse sobrenome não entra aqui por acaso. Mais adiante, essa conexão vai ganhar um peso bem maior para o Roger. Wilmington, às margens do rio Cape Fear, era um dos pontos de entrada e saída mais importantes da Carolina do Norte colonial. Por ali circulavam mercadorias do interior e também a infraestrutura do governo, do comércio e da informação impressa. Por isso, Brianna inicia sua busca por ali. Com um recorte de jornal em mãos, a pista empurra Brianna para uma corrida às cegas dentro da cidade, enquanto Roger segue o mesmo rastro pelo caminho do impressor e do jornal ligado ao aviso. Em Wilmington, Brianna finalmente cruza com Roger, e por algumas horas, parece que eles conseguem se entender novamente. Eles escolhem um ao outro em uma cerimônia íntima de casamento que, na Escócia, era conhecida como handfasting. Para eles, funciona como promessa e reparo ao mesmo tempo. Eles tentam retomar a ideia de que estão do mesmo lado nessa busca pelos Frasers. Só que a paz dura pouco, porque Brianna descobre que Roger já sabia do aviso impresso sobre a morte de Jamie e Claire e escondeu isso dela. A briga estoura por um motivo simples. Para Brianna, aquela informação era o que justificava a viagem no tempo. Para Roger, esconder foi uma tentativa de impedir que ela se jogasse nesse risco. Eles se separam e Brianna fica sozinha na cidade. É nesse exato ponto que Stephen Bonnet reaparece, o contrabandista que Brianna já cruzou no mar, e ele carrega um detalhe impossível de ignorar: o anel de Claire. Brianna tenta comprar o anel de volta, mas Bonnet não está interessado em uma venda simples. Ele usa essa abertura para atrair Brianna, isolá-la e montar uma emboscada. O que vem depois é tratado com dureza pelo episódio. A série indica uma violência brutal que deixa Brianna sem chão e muda o modo como ela passa a confiar em qualquer pessoa. A temporada marca aqui uma virada que atravessa o restante da história, porque a corrida para reunir a família segue em frente, agora carregando também as consequências do que Brianna sofreu sozinha. Quando Brianna enfim encontra Jamie, a cena é estranha e forte justamente porque acontece sem ensaio. Ela dá de cara com ele e precisa se anunciar do jeito mais difícil possível, dizendo que é filha dele. Jamie demora um segundo para entender o que está ouvindo, mas a reação dele confirma antes de qualquer explicação longa. Ele reconhece Brianna, e a emoção vem junto com um cuidado imediato, como se ele soubesse que qualquer pergunta fora de hora pode quebrar aquele momento. Em seguida, ele a leva até Claire, e o reencontro das duas tem aquela urgência que só existe quando uma mãe e uma filha se veem depois de anos e séculos separados. Só que Brianna não atravessou as pedras para chegar neles. Ela a atravessou porque trouxe um aviso concreto, o recorte que registra a morte de Jamie e Claire num incêndio, com a data borrada. A partir daí, o reencontro vira também alerta, porque coloca na mesa um medo que Jamie e Claire já conhecem por experiência. A sensação de que algumas coisas parecem escritas, e que tentar mudar isso sempre cobra um preço. Na viagem deles até Fraser's Ridge, o jovem Ian, sobrinho do Jamie e parte do núcleo familiar, comenta ao passar por um trecho do rio onde eles já foram roubados por Bonnet, e Brianna
percebe que o agressor não é um desconhecido qualquer. Ele já tinha cruzado o caminho dos Fraser antes, e até um objeto de Claire acaba reaparecendo como prova viva disso. Enquanto Brianna tenta se encaixar na rotina, Claire atende Lizzie, que adoece com suspeita de malária. Claire prepara a chamada Casca dos Jesuítas, uma referência a um remédio histórico feito a partir da cinchona, usado por muito tempo para febres intermitentes. É um detalhe que conecta medicina, sobrevivência e improviso. E aí vem o núcleo que muda a direção do resto da temporada. Brianna conta a Claire que está grávida, com paternidade incerta naquele momento, e revela a violência que sofreu em Wilmington. Claire conta a Jamie, e ao mesmo tempo, Lizzie vê Roger chegando e interpreta tudo do jeito errado, porque ela estava em Wilmington naquela noite, viu Brianna voltar em choque e nunca teve a peça que faltava. O resultado desse mal-entendido é infernal para Roger. Jamie o agride com brutal violência e manda Ian levá-lo embora, sem saber que está destruindo a única ponte que Brianna ainda tinha para a vida que ela tentou salvar. Quando a família entende a verdade, o objetivo muda na hora. Não é mais resolver a confusão, é resgatar Roger. Jovem. Ian confessa que vendeu Roger para comerciantes Mohawk que estavam passando pela região. Os Mohawk são um povo indígena do norte do atual estado de Nova York, e o que apavora Jamie e Claire é o mecanismo prático disso. Se Roger entrou numa rota de comércio e troca de cativos, ele pode ser levado cada vez mais para longe, de grupo em grupo, rápido demais para alguém seguir o rastro. A partir daí, a raiva precisa virar ação organizada, porque cada dia de vantagem que eles perdem pode significar nunca mais alcançar Roger. Enquanto isso, Brianna tenta se manter de pé e decide que vai ter o bebê. Ela vai para River Run, na casa da tia Jocasta Cameron, que entende rápido o que uma gravidez sem casamento reconhecido pode causar naquele contexto. Numa sociedade em que sobrenome, legitimidade e herança têm peso legal e social, a reputação define portas que se abrem e portas que se fecham, e uma criança pode carregar essa marca desde o nascimento. É por isso que Jocasta tenta resolver o problema pela via que o século aceita, casamento. É aqui que a virada de plano da Brianna fica nítida. Ela não quer casar naquele século, então encontra em Lord John Grey seu possível escudo. Como nobre britânico e oficial do exército com trânsito natural entre autoridades e elite local, esse casamento é aceitável aos olhos de River Run. Brianna pede que ele se case com ela para protegê-la e proteger o bebê, e Lord John anuncia o noivado. Jamie, Claire e jovem Ian seguem para a província de Nova York atrás de Roger, e o caminho vira uma corrida contra o tempo. No trajeto, sinais de violência confirmam que a situação de Roger é grave, e isso muda o tom da busca. Não é encontrar alguém, é resgatar alguém que pode não aguentar muito tempo. Ao mesmo tempo, o casal precisa conviver com a verdade que Brianna revelou e com a consequência do erro de Jamie, porque isso ainda está entre eles. Eles seguem mesmo assim, porque agora não existe alternativa que não seja agir. O que você fez com ele? A sua mão. Shadow Lake é uma aldeia Mohawk, na região que hoje fica no estado de Nova York. É onde Roger está cativo, e a temporada mostra a rotina dele ali como uma sequência de humilhação e controle. Roger divide o cativeiro com Father Alexandre Ferrigot, um padre católico preso ali por um conflito que se torna central no episódio. Ele teve um filho com uma mulher Mohawk, e o grupo exige que ele batize o bebê. Para a aldeia, o batismo funciona como um gesto público de compromisso. Mas o padre se recusa a batizar a criança, por ser uma criança nascida fora de um casamento. Quando ele se recusa, a punição escala de forma brutal. Roger consegue sair, mas volta quando percebe o que vai acontecer com o padre e tenta, em vão, impedir que ele seja morto. Ou seja, aqui a série parece misturar 3 realidades históricas: missões e cristianização Mohawk, as regras internas sobre cativeiro e punição, e o ritual como marca social, para criar um dilema dramático. Uma mulher roubou seu coração. É uma história muito antiga, padre. Talvez uma das mais antigas histórias do mundo. Em Wilmington, Stephen Bonnet é capturado e condenado à forca. Brianna vai até a prisão acompanhada por Lord John Grey, porque ela precisa olhar Bonnet de frente e ter alguma sensação de fechamento. O encontro é tenso e doentio, e Bonnet
tenta manter controle até o último minuto, mostrando que ainda guarda uma pedra preciosa como barganha. No mesmo núcleo, Fergus e os reguladores organizam uma fuga para tirar Murtagh da prisão antes que ele seja enforcado. Marsali Fraser participa do plano com logística e rota, e a fuga usa pólvora para criar distração e abrir caminho. Lord Jon é contido pelos homens durante a ação e depois mente para soldados britânicos para proteger Murtagh, mesmo sabendo que isso o coloca em risco. A prisão explode e fica em aberto se Bonnet consegue escapar na confusão. Quando Jaime, Claire e jovem Ian chegam ao território Mohawk, eles tentam negociar um resgate. A chave da negociação aparece quando os Mohawk reconhecem a pedra de Claire como ligada a Otter Tooth, o homem cujo crânio Claire encontrou enterrado com uma pedra na mata. Um evento que já tinha deixado um sinal de que aquela história não estava encerrada. A reação deles é imediata, e a presença da pedra vira gatilho de desconfiança. Jaime e Claire fazem uma barganha direta. Entregam a pedra em troca da chance de recuperar Roger. Mas a decisão do Conselho dos Mohawk é outra. Eles só libertariam Roger se em troca recebessem outra pessoa. E é aqui que Ian toma a frente e se oferece, uma escolha que altera para sempre a noção de identidade dele. Ele negocia para ficar no lugar de Roger e pede que Jaime não volte para buscá-lo. Rolo, o cão de Ian, fica com ele. Ian passa pelo ritual de aceitação do grupo e chega ao fim, e a família volta com Roger, mas perde Ian no processo. Quando Roger e Jaime ficam a sós depois do resgate, os dois entram em luta, e Claire precisa intervir para impedir que a raiva vire outra tragédia. No meio desse choque, Roger diz algo que reposiciona tudo. Ele percebe que Jaime e Claire só chegaram até ali porque Brianna pediu, insistiu e empurrou a família para a missão de resgate depois que o erro veio à tona. Ele admite que, depois de tudo o que sofreu, chegou a temer o contrário, que aquela perseguição terminasse nele. É aí que Roger ouve a verdade inteira sobre a violência que Brianna sofreu e sobre a gravidez. E o peso muda de lugar. O que era sobre orgulho vira sobre reconstruir o que sobrou. Nesse mesmo trecho, Roger menciona um círculo menor de pedras que ele encontrou quando fugiu na mata, durante a marcha em que era levado para o norte. Não é Craig na Dune, é um outro conjunto de pedras, escondido no caminho, que ele reconhece como possível porta de volta. A ideia fica no ar como uma saída real, porque ele sabe que pedras e gemas podem permitir a travessia, e por um instante, essa possibilidade existe. Só que aqui vem a virada de plano que precisa ficar explícita. Roger poderia tentar voltar para o século XX, mas pede tempo e escolhe ficar. Ele escolhe Brianna. Em Riverrun, Brianna entra em trabalho de parto e dá à luz um menino, cercada por Jocasta e pela estrutura daquela casa, incluindo pessoas escravizadas que sustentam o funcionamento cotidiano da propriedade. Quando Claire retorna, Brianna recebe a notícia de que Roger está vivo, e pouco depois ele aparece. O reencontro acontece com verdade dita e com uma decisão assumida. Ele fica. E reforça isso do jeito mais simples possível. Pede para ver o bebê e se coloca ali como família. O último movimento da temporada vem com casacas vermelhas, soldados britânicos que representam o braço armado da coroa nas colônias, trazendo uma carta de William Tryon, governador da Carolina do Norte. A ordem é direta. Jaime deve reunir e liderar uma milícia contra os reguladores, e a primeira missão é caçar e matar Murtagh. O mecanismo por trás disso é prático. A milícia colonial era convocada pelo governo para reunir homens locais como força armada sob comando, funcionando como instrumento rápido de repressão e controle, sem depender de tropas regulares em cada ponto do território. Será um rapaz robusto e alto. Dentro de poucos anos, será mais alto que você. Senhorita Bri! A quarta temporada muda o eixo de Outlander, porque dá à família Fraser uma coisa que, até ali, eles não tinham de verdade. Um lugar próprio que não é herdado, mas que vem com obrigações caras. Fraser's Ridge nasce como lar, mas também vira um tipo de contrato vivo, que puxa Jaime para dentro do governo colonial e transforma ficar em dever.
E quando você olha para o pano de fundo histórico que Outlander escolhe encarar aqui, dá para sentir por que essa temporada conversa tão bem com a 8ª temporada. A série está mostrando um período em que as colônias britânicas estão se expandindo com pressa. Mais terra, mais gente chegando, mais disputa por fronteira, mais cobrança de autoridades locais e mais tensão social. Nesse caldo, 3 forças aparecem como motores de tudo: a escravidão sustentando riqueza e status, o conflito com povos indígenas empurrados para fora de seus territórios e um novo mundo que só é novo para quem chega com esperança, não para quem já estava ali. É por isso que, quando a temporada final cobrar escolhas de lealdade e custo familiar, a 4ª já vai ter deixado o aviso. Nesse lugar, decisão não fica no discurso. Ela vira consequência em casa, no corpo, na reputação e na sobrevivência. O arco que mais vira a chave aqui é o de Brianna e Roger, porque os dois finalmente deixam de existir só no século XX. Primeiro, Brianna atravessa as pedras e chega sozinha ao século XVIII, com uma missão e sem proteção social. Depois, Roger faz o mesmo caminho e entra nesse mundo achando que vai alcançar Brianna, mas acaba descobrindo que estar no século XVIII significa ficar exposto à violência, exploração e perda de controle. É aqui que o casal passa pelo teste mais duro possível e ainda assim termina escolhendo ficar juntos na mesma linha do tempo. Brianna também vira mãe nesta temporada e Jaime nasce como a prova mais concreta de que esse futuro agora existe ali, no século XVIII, e não só na memória da Claire. Isso muda o peso de tudo. Riscos deixam de ser perigo do dia e viram ameaça ao legado imediato da família. No núcleo do Jaime, a temporada abre 2 nós que a história vai puxar com força mais adiante. O primeiro é William Ransom, um menino criado como jovem da aristocracia britânica, protegido pelo nome e pela posição do Lord John Grey, mas com uma verdade que pode explodir quando lealdades entrarem em guerra. O segundo é Mortag Fitzgibbons Fraser, padrinho do Jaime, reaparecendo ligado ao movimento dos reguladores. E isso coloca Jaime preso entre o padrinho e o governador que concede a terra e exige obediência. A 4ª temporada retrata as colônias britânicas num ponto em que a promessa de novo começo convive com estruturas muito antigas. Terra vira moeda de controle, ordem, vira ferramenta política, e quem tem poder define quem pode ser ouvido, quem pode circular e quem pode ser punido. Ao mesmo tempo, a fronteira vira um lugar onde o atrito não é só cultural, é disputa por território, por recursos e por sobrevivência. Dentro desse quadro, William Tryon é um personagem histórico real, e o conflito com os reguladores tem base histórica. A série dramatiza relações pessoais e situações específicas, mas trabalha com um mecanismo real: o governo colonial convocando milícia local para reprimir a organização de colonos do interior que denunciavam abusos, corrupção e cobranças injustas. No fim, isso vira uma ordem escrita que muda a vida do Jaime de forma direta. E a série também trata o núcleo indígena de uma forma bem peculiar. Logo no primeiro episódio da temporada, depois de Claire falar sobre o futuro dos Estados Unidos, Jaime pergunta especificamente sobre as consequências para os povos nativos. E Claire responde que o futuro reserva expulsões e mortes em grande escala. Isso muda a leitura de tudo que vem depois, porque coloca Jaime e Claire numa contradição permanente. Para manter a família viva, eles aceitam uma concessão de terra e entram no mecanismo colonial, sabendo que esse mesmo avanço vai esmagar quem já estava ali. E junto disso, tem a tensão política. Ao aceitar a oferta de William Tryon e jurar lealdade, Jaime se coloca, por necessidade, do lado do governo colonial britânico, mesmo com Claire carregando a certeza de que a história vai caminhar para uma ruptura nas colônias. E é por isso que o núcleo indígena pesa tanto quando a temporada chega aos Mohawk. Shadow Lake aparece como uma comunidade com regras e decisão coletiva, e não como pano de fundo. O destino de Roger é debatido, o resgate vira negociação real, e a troca que leva a jovem Ian embora é determinada por uma lógica interna do grupo, com consequências que a família inteira vai carregar. Quando Jaime e Claire entram nessa negociação, já sabendo do que o futuro faz com os povos nativos, o dilema fica ainda mais duro. Não é só resgatar o Roger. É perceber que cada acordo, cada deslocamento e cada fronteira empurra alguém para o limite.
E a 8ª e última temporada de Outlander tende a cobrar essa conta em termos de legado, culpa prática e escolhas que não têm saída limpa. Se eu tivesse que escolher poucas imagens que grudam na memória e resumem a 4ª temporada, a primeira seria a própria Fraser's Ridge nascendo. Cabanas virando casa, gente chegando, um lugar ganhando forma. É a imagem da promessa. E junto dela, a lembrança de que esse lugar existe dentro de um sistema que cobra lealdade e pagamento. A temporada apresenta e resolve o resgate do Roger, e confirma que ele escolhe ficar, o que devolve um chão mínimo para Brianna e para a família seguir. E também deixa claro o preço político de Fraser's Ridge. O conflito dos reguladores deixa de ser conversa distante e vira missão formal para o Jaime, com ordem direta e consequência imediata. Mas ela encerra deixando perguntas que continuam vivas. Stephen Bonnet parece sair de cena na explosão, só que o peso do que Brianna viveu não se resolve como se fosse um capítulo encerrado. E o destino de jovem Ian fica em aberto de um jeito que dói, porque ele não saiu para aprender, ele saiu como pagamento. E ainda tem um detalhe que passa rápido, mas abre uma avenida enorme. Roger diz que encontrou um círculo menor de pedras no caminho, escondido na mata, e reconhece aquilo como uma possível porta de retorno. A série não volta nesse ponto na 4ª temporada, então a pergunta fica em aberto. Esse portal funciona mesmo? Quem sabe onde ele está? E se funcionar, quem poderia precisar dele quando a guerra apertar e as rotas óbvias deixarem de ser seguras? Pensando na última temporada de Outlander, esse tipo de saída alternativa é o tipo de informação que pode virar decisão. Acima de tudo, fica a pergunta que tem cara de conta aberta para o fim da saga. A profecia de Ada Wey. Ela fala do cabelo branco, de um dom que cresce e de uma morte que não será culpa de Claire. A série não fecha isso quando planta a frase e mais tarde ela mesma reativa essa memória, lembrando o detalhe do cabelo e do poder completo. Ou seja, não é um detalhe perdido, é um fio guardado. Se esse fio for amarrado, o lugar natural é quando a 8ª e última temporada estiver no limite entre vida, morte e escolha final. A 8ª temporada vai encerrar uma guerra, mas vai ter que encarar primeiro algumas dívidas que foram plantadas aqui, nessa 4ª temporada. Para você, qual dessas questões a série deverá retomar na temporada final? E qual o momento dessa 4ª temporada te deixou mais impactado? Me conta nos comentários. No próximo vídeo, a gente segue para a 5ª temporada, porque é ali que a guerra começa a entrar de vez na rotina dos Fraser. E as escolhas que pareciam distantes começam a bater na porta com nome, farda e cobrança. Olha essa novidade! O vestido vermelho de Claire virou estampa. A Sassenai Style é uma camiseta inspirada naquela cena icônica de Outlander, pensada para quem ama a série e quer levar essa história para o dia a dia. Se esse momento também te marcou, confere os detalhes no link da descrição. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com aquela pessoa que ama série histórica como a gente, tá bem? Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!